pessoas que ainda. Acho que é muito importante pensar como podemos fazer isso. Quando criamos e fundamos o Indústria Brasil em 2016, a primeira coisa que eu pensei muito sobre é sendo um site da petista, um site de pessoalista, um site de esquerdista. Eu tenho crenças políticas fortes que não vou mudar, eu não vou esconder, eu não vou sou um homem de direita, eu vou fingir que eu não tenho essas crenças de esquerda, mas como posso, mesmo sendo honesto, com integridade, com minhas crenças, como posso abrir espaço para ter uma audiência que não estou já persuadidos? Pensamos sobre contratando pessoas que têm divergências com questões, mas convergências nas outras. Pensando sobre como podemos não concordamos com a esquerda e podemos criticar ou às vezes de políticas de esquerda ou podemos apoiar e defender pessoas de direita. Por exemplo, quando um ano atrás o site que eu odeio mais do que tudo, estou falando essa palavra odeio muito hoje, mas falando muito sobre de direita, mas então o site que eu odeio mais do que tudo foi censurada pelo STF, do antagonista. Então, eles publicaram um artigo que nunca publicaríamos, porque foi o tipo de jornalismo, vou evitar essa palavra, que não gosto. Foi o tipo de jornalismo onde eles publicam uma acusação que apareceu na delação premiada, sem saber, sem verificar se essa acusação é verdade ou não. É o tipo de jornalismo que sem confirmar, sem verificar exatamente o que o Globo fez para Jair Bolsonaro na semana passada, falando que um porteiro acusou o Jair Bolsonaro, o caso do Jair Bolsonaro, dando a autorização para o assassino do Marielle entrar naquele condomínio sem saber se é verdade ou não. Esse tipo de jornalismo eu acho que é muito ruim, não é jornalismo para mim. Mas quando o antagonista publicou um artigo que simplesmente tinha uma acusação sobre o ministro do STF, e o STF censurou tirar esse artigo do ar, nós, no Indústria Brasil, publicamos naquele artigo que o antagonista foi forçado a tirar no ar. Não porque gostamos da reportagem, na realidade nós falamos explicitamente que nunca publicaríamos essa reportagem por causa do motivo que eu acabei de dizer. Mas publicamos esse artigo em solidariedade, em defesa da direita, a liberdade da imprensa do antagonista, não para defender o antagonista, para defender o princípio. Também muitas vezes estou defendendo a liberdade de expressão quando pessoas da direita estão sendo censuradas, porque é muito fácil defender esse princípio quando nossos companheiros estão sendo censurados, muito mais difícil, mas muito importante defender esse princípio quando pessoas com quem você não concorda estão censuradas. Então, é isso que eu estou falando. Acho que, primeiro, é muito importante procurar pessoas com quem você que tem opiniões diferentes, que é muito fácil falar no abstrato, mas muito mais difícil fazer na realidade. Eu não quero ir para o jogo então amanhã, mas eu vou. E segunda, é muito importante para pensar como você pode defender suas crenças, suas opiniões, na forma que vai atrair o máximo de pessoas possíveis. E isso é possível quando você está argumentando e debatendo e defendendo suas crenças baseados nos princípios. E finalmente acho que esses princípios não podem ser só uma tática para manipular pessoas para te apoiar, mas precisam ser reais. E eles são reais quando você está defendendo esses princípios, não quando é fácil, quando você está defendendo pessoas que estão já no seu lado, mas quando é difícil. Quando você está defendendo esse princípio, o direito, quando está sendo violado ou atacado,
em defesa das pessoas com quem você tem muitas divergências. Assim você vai ter credibilidade para comunicar e fazer diálogo com outras pessoas e tentar persuadir outras pessoas. Então, eu acho que é bem interessante porque eu, obviamente, seria muito fácil para eu ficar aqui só falar sobre o ficar muito feliz também, ficar muito feliz porque amo fazer isso. É um pouco mais desconfortável falar sobre as táticas, falando sobre os direitos, como podemos comunicar. Mas acho que é muito mais valioso fazer isso, apesar do fato que talvez vocês não vão explodir com a felicidade, mas acho que isso é desafio para todos nós que querem mudar a sociedade, melhorar nosso país e fortalecer a democracia. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Esse evento está ótimo e muito obrigado a todos vocês por ter vindo e escutado. Muito obrigado. Durante a fala do Glenn, ele disse, né, que é jornalista porque ele tinha intenção que é mudar, né, a intenção de mudar a sociedade. E eu acho que a maior parte de nós que escolhemos por fazer o jornalismo como profissão é porque a gente acha que a gente vai mudar o mundo, né? Nós vamos conseguir mudar alguma coisa, a gente vai conseguir mudar no mundo e é difícil. É difícil mudar o mundo. Até porque o mundo está sempre em constante mudança. Né? A gente está aqui, a gente é só um ser humaninho no meio de um planeta Terra, né? Dentro de um país, no meio de um planeta Terra, que é só um planetinha no meio de uma imensidão de um universo e que está em constante mudança o tempo inteiro. Antes de chamar o mediador da mesa, eu agradeci aqui o Emílio, né? Agradeci a Beatriz Bracher, da Editora 34, agradeci através da Sâmia, o PSOL, pelo apoio, mas eu também preciso agradecer algumas pessoas, preciso agradecer a Penha, que trabalha na rádio comunitária comigo, na Rádio Cidadã, ela e mais um grupo de mulheres de um coletivo, estavam fazendo uns bloquinhos artesanais, porque a gente não tinha dinheiro, mas tinha bloquinho artesanal. Quero agradecer a Ana, que está fotografando, quero agradecer a Joana aqui, que fez todas as artes do evento. Quero agradecer o Edu, que fez o site do evento. Quero agradecer o Hanan, que está buscando a galera lá no aeroporto, fazendo todo esse trampo. Quero agradecer a Suzana, que também, ela e o André fizeram os bloquinhos pra gente. Quero agradecer ao Marcinho, que ficou aqui na recepção, na inscrição. O Renato Sidraque, que participou também com a gente desde o início da ideia de pôr no papel e me aguentou um pouco chato esses últimos dias. E acho que está faltando alguém, gente. Falei da Penha, que está ali atrás, que ajudou a galera. Enfim, quero agradecer todo mundo que esteve empenhado aí em fazer esse fórum, que seja o primeiro de alguns, e que no próximo a gente consiga mais apoio, né, da galera, porque é muito importante. E o Ricardo Soares, que também agradeço muito a ajuda dele nos convites, ele é o mediador da nossa mesa. Bora lá. Eu queria aproveitar o gancho do agradecimento para agradecer a Carolina Rubinato, sem a qual nada disso teria acontecido. Há pouco tempo, eu fiquei admirado a perseverança, a garra dela para conseguir reunir todos nós aqui hoje, com pouco apoio financeiro, mas com muita garra. Muito obrigado pelo convite, pela parceria, um pouco que eu colaborei, espero poder ter colaborado mesmo, e agradecer a presença de todos vocês nesse exército de Brancalhone. Glenn, para usar o chavão, não tem palavras de ter aceitado o nosso convite de estar aqui. É muito importante nesse momento que a gente vive tantas restrições de ordem democrática, você que veio ensinar nós brasileiros a voltar a fazer bom jornalismo. E eu queria chamar aqui o resto dos meus colegas, tá, que vão compor essa mesa de debate, aproveitando a presença do Glenn. Tá aqui, eu vou pronunciar errado de novo, Haroldo, mas vai lá. O Haroldo Cerávolo, ou Ciravolo, né? Cerávolo, do Ópera Mundi.
Cadê a Lídia Teodoro do Blogueiras Negras? Cadê ela que eu não vi? Aí, meus óculos, chamar a Renata Mieri. Eu vou decorar a sigla no dia, Renata. FNDC, Fundo Nacional... Fórum Nacional, tá vendo? O dia é Fórum Nacional. Democratização. Olha, obrigado pela presença de todos vocês. A gente dividiu esse... Eu vou dar uma intervenção aqui porque eu esqueci de uma pessoa muito importante, duas na verdade. O André, que também ajudou a fazer os bloquinhos, e a Olivia do Intervozes, que fez um trabalho extraordinário de nos ajudar a montar mesas paritárias. Porque as primeiras mesas que saíram, eu olhei depois e falei, nossa, só tem homem na mesa. Preciso urgente, rever toda a mesa. Né? Porque tem que ter mulher, não foi? A gente tirou um monte de nome, quando eu fui olhar ali a estrutura, eu falei, só tem homem. Então a Olivia do Intervozes, ela ajudou nesse processo de indicação das mulheres e foi um processo muito importante. É isso. Gente, são vários painéis nesses 3 dias e a gente dividiu o painel em debate que vem a ser quase a mesma coisa. Né? Nesse aqui tem um mote inicial que é o seguinte: jornalismo e intervenção. Diante das mudanças tecnológicas da mídia e seu alinhamento quase irrestrito aos dogmas do mundo corporativo, veja ontem, né, o prêmio Comunique-se, a grande maioria dos premiados, todos alinhados com o pensamento corporativo, né? Torna-se cada vez mais difícil a prática de um jornalismo isento, visto que a imparcialidade é um mito desconstruído. A partir desse quadro, como realizar um jornalismo inventivo de intervenção? É esse o mote inicial. Eu vou pedir para cada um dos nossos convidados disserte 10 minutos sobre o tema. Depois a gente abre para conversar com eles. Quanto mais breve a gente for, melhor é, porque rende mais o papo. E como estamos entre cavalheiros, ladies first. Então, Lília, você quer começar? Por favor. Esse microfone, passa o microfone, depois fala a Renata, o Haroldo e o nosso convidado de honra fica por último, porque ele falou bastante agora. Espera um pouco para falar no final. Pode falar. A palavra é sua, Lília. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todas, que os rapazes se sintam contemplados. Eu queria agradecer o convite do FIMA, a pessoa da Carolina, que foi com quem eu tratei mais, mas toda a equipe está ajudando a organizar. Agradecer os meus colegas que estão aqui na mesa, a Renata, o Haroldo, a sua moderação. Eu fiz uma cola, porque eu sou historiadora e professora, que falo pra caramba, para não esquecer de nada. A gente vai conversar de uma maneira suave na minha colinha. E para cumprir os 10 minutos. Se você estourar, eu puxo ele. Puxa não. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu fiquei observando a fala do Glenn e olhar para o público, que é um público tão diferente de mim aqui, às vezes me gera um pouco de é o teste do pescoço mesmo, olhar para o lado, procurar iguais e não encontrar. Mas talvez pensar que eu estou aqui provocando um certo desconforto positivo nessa fala me deixa num lugar mais confortável. Fiquei pensando em qual modo contribuir com essa mesa e daí veio isso que eu resolvi falar para vocês hoje. A proposta de discutir uma mídia ativista de intervenção em tempos de retrocesso como os que a gente está vivendo agora é uma proposta que a gente vem debatendo há bastante tempo e falando da carência disso há bastante tempo também. Para nós, a comunicação não é nenhuma novidade, a urgência de posicionamento ético possível e necessário. Para que a gente avance junto de propostas progressistas de tempos que, antes desse desgoverno que nós estamos vivendo, foram fundamentais para o avanço de várias camadas da população, inclusive a camada da qual eu faço parte, que é o lugar de uma mídia negra e ativista, né, de onde eu falo com propriedade. Não é nenhuma novidade também isso que a gente está fazendo. Nós, pessoas negras de mídia ativista, nós não estamos inventando a roda. O prazer de juntar a história e a atuação no jornalismo traz uma consciência de que o nosso jeito de fazer mídia sempre foi ativista e contra-hegemônico. Na prática de um jornalismo que não privilegiasse o ponto de vista escravocrata e violento do século XIX,
O primeiro periódico negro ele é de 1833, o Mulato, daqui de São Paulo. E ao mesmo tempo a gente tem o Homem de Cor, que era do Rio de Janeiro. O primeiro com o nome que causa hoje um estranhamento, mas isso aí é assunto para outra exposição. Hoje a gente já entendeu o significado racista dessa expressão mulato, mas a gente pode passar por cima para lembrar desse marco histórico. O Homem de Cor discutia em 1833 a participação política de negros numa sociedade dita homogênea sob a opressão e a supressão de uma parte negra da sociedade, mostrando que, ao contrário do que era pregado no Império Brasil, que era assim que a gente se chamava no século XIX, o nome oficial desse período, né, era de fato uma sociedade heterogênea e por isso era necessária uma representatividade equivalente dentro da política. É evidente que aqui precisamos levar em conta dois fatores muito importantes. O primeiro é o gênero, que o Homem de Cor era de fato um jornal para homens, e o segundo, o número de negros livres ou libertos no Brasil colonial. Essa era uma mídia masculina e feita para os 20% letrados da população no século XIX. É importante recobrar a memória dos que vieram antes de nós e provar que não é apenas uma falácia que os nossos passos vêm de longe. Tudo isso para lembrar que a racialização do tema é muito mais que marcar um espaço dito como identitário por parte da direita e de uma esquerda progressista, que também coloca a marcação do problema do racismo como uma pauta apenas identitária. Para principalmente entender as diferenças e talvez reconhecer as marcas de um jornalismo que não se preocupa em intervir socialmente de maneira positiva quando é esse o lugar da fala. Tudo isso para dizer que a mídia negra e ativista se preocupa, ao menos desde o século XIX, para considerar as bibliografias que eu estou citando, em intervir socialmente numa sociedade historicamente desigual, opressora e que retrocede diariamente para essa parcela da população. Se hoje a água bate na bunda da classe privilegiada, é porque nós já estamos nos afogando há muito tempo, entendendo que é preciso resistência em todas as áreas. Como dito por Lélia Gonzalez, no Lugar do Negro, junto com Rasenbaum em 1982, todos nós deveríamos ser centro de luta, e a mídia negra é reconhecida por todos nós como centro de luta. Para continuar na linha historiadora, outro marco temporal importante na marcação da mídia negra e ativista, como um canal de intervenção na conjuntura política muito antes do que nós viemos chamando de golpe, cito o coletivo Blogueiras Negras, nascido em março de 2013, numa blogagem coletiva para o 8 de março. O Blogueiras Negras vem de uma perspectiva que marca a importância do registro da episteme de mulheres negras, onde a ordem hierárquica da comunicação é subvertida e incorporada a ideia de que tudo que uma mulher negra tem a dizer é relevante e potencialmente jornalístico. Em certa ocasião, eu me deparar com uma pesquisa de uma mulher economista que se debruçou sobre esses jornais do século XIX. A conclusão da pesquisa dela demonstrava que mulheres negras não teriam atuado politicamente a ponto de aparecerem nos jornais da época, ao menos não de maneira coletiva ou relevante o suficiente para serem registradas. E eu acho isso curioso me deparar com esse resultado, porque uma vez que essas pesquisas não foram suficientemente registradas intencionalmente, como forma de projeto político, ou pior, né, elas foram destruídas. E a mídia ativista do século XIX não havia sido consultada para chegar a essa conclusão. E é um pouco pior, né? E aí, para a gente considerar privilégio de uma mídia hegemônica, a gente também tem que levar em consideração a raça. E aí a gente não pode falar que o privilégio é só quando que a hegemonia está concentrada só quando a gente discorda. Às vezes a hegemonia está numa mídia que a gente concorda, mas passa a ser também uma mídia diferente de nós. Voltando a falar de Blogueiras Negras, atualmente um portal coletivo de mídia ativista atua desde seu nascimento com a proposta e tenta, dentro desse próprio sistema, subverter uma ordem de alguma maneira que está posta e é branca, heteronormativa, masculina e hegemônica. Em 2014, o portal Blogueiras Negras denunciou com devida ênfase o assunto do assassinato da Cláudia Ferreira, que foi uma mulher negra arrastada por um carro de polícia no Rio de Janeiro. Não fosse o portal Blogueiras Negras, a gente corre o risco de ter só mais uma morte violenta, porque é isso. O corpo negro é só mais um no jornal, todos os dias, mais um corpo negro. Uma das estratégias da mídia hegemônica para a utilização do jornalismo como uma ferramenta de manutenção das estruturas racistas é a dessensibilização do público e dos corpos e do sofrimento negro. Para citar a Raquel Barreto, que é doutora em História pela UFRJ, a dor da mãe negra não comove na mídia.
a mãe do bandido, é mais um estereótipo de alocação dessa mulher negra dentro desse jornalismo, numa sociedade que cruza o racismo e o machismo. Ela tem o seu choro colocado como comum por essa mídia que funciona como mais um braço genocida do Estado genocida e racista. Não só o choro dessas mães, mas também o corpo negro, a imagem negra. E aí eu vou citar o exemplo de uma reportagem que a gente tem uma jovem branca do sul do país, que foi retratada como jovem, detida, transportando drogas para a Itália. E qualquer reportagem que a gente procure nos nossos canais mais comuns, citando pessoas negras, é sempre o bandido. Não é a foto do Facebook, é geralmente uma foto feita pela polícia, se a pessoa tem tatuagens expondo esse corpo. E a jovem era a melhor foto do Facebook, numa luz que ela gostava, num ângulo muito bom. Eu tenho certeza que todas essas pessoas negras presas também tinham Facebook para pegar uma boa foto, mas a foto da Polícia Civil deu tudo. Para várias correntes, não só o choro dessas mães, mas também o corpo negro. A imagem de uma jovem bonita e bem escolhida no seu melhor ângulo versus a imagem do bandido. A personificação do inimigo eleito pela necropolítica que sustenta o nosso Estado. Aqui eu estou citando filósofo, teórico, político, historiador, intelectual e professor universitário Achille Mbembe. Para várias correntes marxistas, temos neste país instalado um problema histórico fundamental que é só de classe. Ao ser resolvido, solucionaria grande parte das nossas desigualdades, inclusive no que tange ao genocídio da juventude negra. Acredito, portanto, que entender a mídia negra do ponto de vista ativista é uma maneira de entendermos o papel da mídia como um todo. E é esse o convite que eu tenho que fazer para vocês também hoje. Enquanto não for compreendido o extermínio da população negra, bem como a forma que escolhemos retratar isso dentro do nosso trabalho, comunicadores populares e jornalistas dificilmente avançaremos enquanto uma proposta profissional de resolução ou de pelo menos um encaminhamento de uma resolução. Agora eu vou tocar numa ferida delicada. O movimento Lula Livre, que fala do caráter político da prisão do presidente Lula, por exemplo, perde muito no campo de avanço da sua justa exposição quando caminha em direção, quando não caminha em direção a pautas caras das comunidades e periferias do Brasil. E quando eu falo de periferias, eu não estou me referindo só ao caráter geográfico disso, onde o nosso olhar está acostumado a encaixar o signo disso, mas aquelas que, embora não morem em favelas brasileiras, não são consideradas pelo discurso da nossa esquerda progressista, produzir uma formação incompreensível. As periferias, gente, elas têm urgência e o simples é rápido. Por isso que eu consigo fazer uma madeira de piroca e entrar na sala de uma família periférica e não consigo fazer o discurso da esquerda progressista entrar. Eu tenho urgência, eu preciso lavar louça, o feijão está no fogo, eu não tenho tempo de ouvir 20 minutos de discurso sobre economia política. Eu preciso que você fale rápido. E aí, alguém que fala rápido me conquista. É simples e rápido. Logo, nós que nos colocamos como mídia alternativa, a um discurso hegemônico e excludente, precisamos ser simples sem perder essa atividade. Esse é um dos encaminhamentos que representam o maior desafio na atual mídia e se propõe a intervir de maneira eficiente ante as mudanças tecnológicas da mídia e seu alinhamento quase irrestrito aos que deveriam ser isentos e pragmáticos para cooperar contra o sistema. Eu vou citar aqui o Ferrez, que é um poeta e escritor. Ele disse recentemente: não me venham com essa de que vão mudar o sistema de dentro. Se Jesus entrasse no sistema hoje, até ele saía de lá com dinheiro na cueca. E é nessa perspectiva de utopia que nasce o Na Veia da Negra, que é o meu portal, o meu site, o meu espaço de escrita e o nosso centro de luta. A ideia de que o estilo de vida de pessoas negras à margem da sociedade não é uma pauta interessante está obviamente marcada pelo racismo da mídia e, no limite, pelo machismo, né, que também coloca os espaços de blog como algo que é fútil, que está ligado à futilidade das mulheres. Mas não sem tempo. Quais são essas mulheres? Na Veia da Negra, ele publica textos acadêmicos, resenhas, experiências, textos de opinião e matérias jornalísticas que são relevantes para o meu público. A experiência de conseguir, aos 28 anos, nichar com sucesso um público segmentado e fiel não é para qualquer veículo de mídia. E, como eu disse, nossos passos vêm de longe. Não é de hoje que estamos trabalhando para conquistar a solidez desse nosso trabalho. Portanto, o que demonstramos hoje é resultado de uma construção histórica. Ainda pensando na ideia de que a nossa escrita, e agora eu vou citar a Moema Parente, que é uma profissional das letras, a nossa escrita ela é coletiva e coletivizante. O que isso quer dizer? O silenciamento dos personagens negros significa também o aumento da repercussão dos personagens eurocêntricos, que no seu discurso escondem as pautas dessa parte grande da população brasileira.
bem como as violências físicas, psicológicas e epistêmicas praticadas com o sujeito negro. Então, o silenciamento da mídia hegemônica ou alternativa, mas que silencia sobre essas pautas, seria, portanto, mais uma violência que retroalimenta e mantém outras que são praticadas contra a população afro-brasileira. Parafraseando novamente a Raquel Barreto, a mídia negra e ativista se torna, então, um canal de desobediência epistêmica, onde nós buscamos não segregar a informação, muito pelo contrário, é dar visibilidade a informações que são importantes para pelo menos 56% da população brasileira. E deveria ser importante para todo o resto. Vocês conseguem se sentir uma pessoa devidamente informada, sabendo que se passa apenas com uma parcela da população do país em que você vive? Isso é informação, de fato? E pensemos além, produzir conteúdo jornalístico sobre essas pautas de maneira contra-hegemônica e antirracista pode ser considerado jornalismo somente identitário? Toda essa construção histórica e profissional exposta até aqui me faz acreditar que não. Como professor, eu acredito piamente que a educação é um caminho possível para a construção de um jornalismo inventivo de intervenção. Nessa perspectiva, também nasce o Clube de Blogueiras Negras, que é um outro projeto que eu tenho. Como eu não tenho mais nada para fazer, eu vou criando projetos assim um atrás do outro. Que eu criei em 2015 e coordeno em forma de coletivo com parceria e assessoria executiva da Zaira Magalhães, que está ali. O Clube de Blogueiras Negras busca capacitar, tecnicamente, outras comunicadoras negras independentes para elas continuarem realizando um bom trabalho. E recebendo por esse bom trabalho, que é muito importante. Nessa frente se tornou para a nossa população negra um importante campo de disputa, a mídia digital, que é o que eu queria falar para vocês. Não é só a internet. O Steve Bannon entendeu que a internet não é só a internet e ele ganhou as eleições dos Estados Unidos e provavelmente do Brasil. A gente não entendeu ainda e está brincando de falar que é só a internet. Para concluir, finalmente, vocês já devem ter cansado a minha voz, acredito que é impossível propor uma intervenção positiva de uma mídia que vem como alternativa a uma produção hegemônica, sem que estejamos todos comprometidos a entender o problema do racismo no Brasil, inclusive no jornalismo, ativista ou não, progressista ou não, alternativo ou não. É importante que façamos uma autocrítica honesta ao que estamos produzindo e principalmente para qual público a gente está produzindo a nossa informação, o nosso jornalismo. Se o nosso conteúdo, que consideramos tão importante e transformador, não entra na casa de mais da metade da população brasileira, ele está se propondo de fato a transformar e intervir na sociedade? Para mim que não. Se não consideramos dentro das nossas redações a diversidade para evitar manchetes racistas, por exemplo, estamos de fato nos propondo a inventar algo diverso na nossa produção? Mais de 300 anos de escravidão não podem ser desconsiderados na hora de tratarmos um fato muito importante. O nosso presidente Lula, como preso político, figura onde se concentram todas as recentes injustiças e problemas da instrumentalização ideológica do nosso judiciário, não é, nem de longe, a representação honesta dos maiores problemas que enfrentamos. Se Rafael Braga, preso durante as manifestações de 2013, enfrentou barreiras, inclusive pela forma que uma parte da mídia progressista escolheu iniciar o seu caso e outra parte escolheu silenciar a pauta, precisamos pensar qual é o caráter da mídia progressista atual que dá para uns importância distinta ao tratar a prisão política. Esse é apenas um exemplo. Então, para propor uma intervenção de uma mídia que se coloca como alternativa a todos os retrocessos que estamos presenciando, é preciso que estejam dispostos a questionar a presença dos privilégios de raça acima dos privilégios de classe. O Stuart Hall ele fala de raça, que a raça representa uma nova classe quando a gente vive numa sociedade racista. E a gente precisa enxergar isso logo. Ou jamais nós produziremos um jornalismo inventivo, resolutivo, plural e contra-hegemônico. Por fim, a mídia negra não representa uma alternativa à mídia hegemônica. Não existimos em contrapartida ou em oposição a isso que está posto. Existimos porque fazemos há séculos um excelente trabalho de resistência, de ativismo e de proposta de intervenção social para mostrar que nós estamos aqui. A racialização dessa discussão é um pressuposto importante para que possamos deixar às claras os problemas e, a partir de uma reflexão honesta e propositiva, possamos mudar, de alguma maneira, o cenário cada vez mais preocupante que se apresenta. É isso que eu queria falar. Renata Miele, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, você tem. Agora acertou. Por favor, a palavra é sua.
obrigada. Queria agradecer o convite, que também foi feito através da Carol, para eu estar aqui essa noite. Cumprimentar o Glenn, a Lívia, o Haroldo, né? E dizer assim que para mim é até emocionante estar aqui, porque eu acho que a última vez que eu estive num debate aqui na história foi quando eu era coordenadora geral do DCE da USP, já faz muitos anos, não quero nem dizer quantos, e é bacana estar aqui de novo, numa outra perspectiva, discutindo um outro tema, que eu acho que é super importante e que eu queria parabenizar os organizadores pela, não sei nem se foi proposital, mas pelos perfis complementares, né? Porque eu acho que nós vamos conseguir abordar o tema a partir de distintas perspectivas. A perspectiva que eu vou tentar falar aqui em 10 minutos, porque tinha me dito que era 30, mas então vou tentar correr. Se eu falar muito rápido, vocês gritem comigo, mas vou tentar concentrar as minhas ideias aqui. Eu vou partir de uma outra abordagem para tratar do tema da importância da mídia alternativa e do que está sendo chamado nessa mesa aqui de jornalismo de intervenção, que até pelo meu lugar de fala, como coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, como ativista, membro do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que lida já há muitos anos com esse tema da democratização da comunicação do país, fazer uma reflexão, inclusive convocando o campo democrático popular, à esquerda, a uma autocrítica, pelo fato da esquerda ter uma imensa dificuldade de tratar a comunicação como agenda política, não apenas como um instrumento de ação, mas a própria comunicação como uma agenda política, porque comunicação numa sociedade capitalista, pelo menos na nossa sociedade capitalista, ela é poder político, né? E se nós estamos falando de mídia alternativa no Brasil de 2019, é porque existe uma mídia hegemônica. E existe uma mídia hegemônica porque a história, né, a estruturação do sistema midiático no Brasil se deu a partir da construção de um modelo baseado na prestação de serviço privado de comunicação, comercial privado de comunicação. E eu não estou me referindo apenas aos jornais e revistas, fazendo um parênteses, que em muitos países existem jornais e revistas públicos, né? Mas o nosso sistema de radiodifusão, que é uma concessão pública, foi totalmente ocupado pela mídia privada comercial. E essa mídia privada comercial, seja na televisão, no rádio, no jornal, na revista, o jornalismo praticado por essas estruturas privado-comerciais, elas se construíram historicamente, não só no Brasil e em outros países também, a partir da ideia, o modelo de negócios dessas empresas se construiu a partir da ideia de que eles produziam um jornalismo neutro e imparcial. A credibilidade desses veículos se construiu com base nessa falsa ideia que qualquer pessoa que estuda jornalismo deveria saber que é impossível haver neutralidade e imparcialidade na produção da notícia, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos construídos social e historicamente, né? Todos nós, quando estamos numa redação de um jornal, primeiro, é uma empresa comercial, portanto é uma empresa capitalista que possui um dono, que tem interesses políticos e econômicos. E essa pessoa impõe muitas vezes, não em todos os momentos, mas determinadas linhas editoriais ao seu veículo que estejam em concordância com seus interesses políticos e econômicos. Afinal de contas, são empresas. Nós não podemos ter dúvida com relação a isso. Segundo, que mesmo os jornalistas são seres humanos com valores culturais, com preconceitos construídos historicamente. Então, quando nós estamos lá e começamos o processo de produção de uma notícia, esse processo de produção, desde o seu início, ele não é totalmente, é impossível ser totalmente neutro e imparcial.
desde a decisão do que vai ser notícia. Quando você decide que um fato vai ser notícia em detrimento de outro, você está produzindo uma seleção, né? Quando você decide como essa notícia vai ser abordada, não é possível dentro de uma fórmula matemática, digamos assim, não é matemática, né? De uma fórmula de que o que, quando, onde, porquê, confere imparcialidade e neutralidade. Essa é uma falsa ideia, por trás da qual se esconde os interesses políticos e todos os vieses que são adotados na hora de uma empresa de comunicação produzir o seu jornalismo. Eu não quero dizer com isso que não devamos buscar na produção jornalística objetividade da forma mais radical possível, a produção de uma informação com qualidade, com diversidade, com pluralidade. Nós defendemos isso. Agora, mesmo isso é diferente da imparcialidade sob a qual se assentou a credibilidade desses veículos. Neutralidade e imparcialidade que esses grandes meios de comunicação estão reivindicando agora para dizer que eles praticam um jornalismo profissional. E o jornalismo profissional desses veículos é que é de qual qualidade? Para se contrapor a quem? A nós. Ao nós que somos a mídia alternativa e que, portanto, somos engajados, fazemos um jornalismo engajado, ativista, de intervenção, X. E este jornalismo, por ser engajado, ativista, de intervenção, ele não é neutro, ele não é imparcial e, portanto, ele não pode ser confiável. E eles escondem que eles, no fundo, também fazem esse jornalismo engajado. Eu trouxe aqui, estou tentando ser rápida, porque eu tenho menos tempo, mas assim, esse processo de seleção que a mídia hegemônica produz, quando escolhe o que vai ser notícia, o que não será notícia, e a partir de que perspectiva, produz uma censura privada, que nós convivemos durante anos em função da existência desse monopólio, sob a batuta de uma censura privada, que a gente não consegue verbalizar na sociedade. Mesmo o campo democrático popular não tem clareza disso. Por isso a gente diz, gente, temos que lutar pela democratização dos meios de comunicação. Regulação democrática sobre o campo midiático não é censura. Temos que debater comunicação como agenda política, né? Não como melhorar a comunicação da Central Única dos Trabalhadores. É importante também, mas não é isso. E nós estamos vendo isso de uma maneira dramática nos dias de hoje. E é dramático, porque há uma confusão no ar. E essa confusão ela é aprofundada pelo fato de que a sociedade não reconhece a comunicação como direito. Esse é um outro elemento. A comunicação é um não tema político. Os meios de comunicação não discutem comunicação. E isso é feito de forma propositadamente. Para que as pessoas não saibam e não reconheçam quais são os direitos no debate da comunicação. Aonde começa e onde termina a liberdade de expressão. Aonde começa e onde termina a liberdade de imprensa. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa são direitos distintos. E há uma confusão construída de forma propositada para que haja essa confusão em torno desses conceitos, né? E a gente fica nessa situação e hoje nós estamos vivendo isso de forma dramática. Dramática por quê? Porque em função de anos de um jornalismo engajado da mídia hegemônica, nós chegamos ao ponto de termos um presidente fascista que ataca a mídia hegemônica, inclusive, e agora a gente vê a mídia hegemônica precisando se defender. Eu queria ler aqui um trecho do editorial do Globo. Não sei se vocês leram o editorial do Globo de ontem. Eu achei interessante e trouxe um trecho aqui. A gente tem que reconhecer que eles, na teoria, sabem o que é fazer um jornalismo de qualidade, mas na prática eles não fazem isso. Só que eles enganam a população e a gente tem que dizer isso para as pessoas e para nós mesmos, né? Diz o Globo em editorial: o jornalismo profissional está calcado em 3 pilares: isenção, correção e agilidade.
Isenção significa ser independente de governos, partidos políticos, igrejas, grupos econômicos e lobbies. Ser correto significa apurar os fatos de tal modo que eles condigam no maior grau possível com a realidade dos fatos. Ser ágil significa informar com rapidez, porque a informação jornalística, por definição, sendo uma primeira aproximação com a verdade, se tornada pública em tempo razoável. Sem esses pilares, não há jornalismo, não há veículos com credibilidade, não há público que se interesse por eles. Bom, eles não fazem nada disso. Né? Então, o que nós precisamos discutir é que nós temos, de fato, uma obstrução do fluxo de informação na sociedade. Bem, e aí a gente vem ao outro lado. Então agora eu passo a segunda parte da minha intervenção. Isso começou a mudar, esse cenário de discurso único e impossibilidade de amplos setores sociais, amplos segmentos com visões de mundo diferentes, historicamente serem silenciados. Isso começou a mudar com a internet. E nós temos que reconhecer isso. No entanto, a internet é, digamos, uma tecnologia, né, que está em franco desenvolvimento. E a internet de 2019 não é a mesma da internet de 20 anos atrás. Né? Então, num primeiro momento, nas primeiras fases da internet, o impacto da existência dessa janela de visibilidade foi positivo para a liberdade de expressão. Porque, de fato, setores historicamente silenciados pela mídia hegemônica puderam se colocar no espaço público de debate. Puderam, inclusive, em determinados momentos, confrontar fatos com a mídia hegemônica. Eu gosto de lembrar o caso da bolinha de papel na Careca do Serra. Não fosse em 2010, mas, gente, olha, isso já vai fazer 10 anos. Parece que foi ontem, mas não foi, faz 10 anos. Não fosse o papel da mídia hegemônica, da mídia alternativa, talvez aquele episódio tivesse entrado para a história como sendo um militante de esquerda que jogou uma pedra no Serra para tentar fazer um atentado contra a candidatura, contra a vida dele. Nós conseguimos reverter isso com informação, com apuração de fatos, a partir da mídia alternativa. Mas naquele momento ainda era embrionário o modelo de negócios e a forma de funcionamento das grandes plataformas digitais que passaram a fagocitar a internet para o interior dessas plataformas. O Facebook, em 2010, era muito diferente do Facebook de hoje, né? Não existia Instagram. Em 2010 não tinha WhatsApp. Pensemos. Todo post aparecia. Você não tinha o algoritmo do Facebook que atuava na timeline. Este novo momento, onde a internet passou a ser fagocitada para dentro dessas grandes plataformas que se transformaram em monopólios e que hoje cumprem o papel dos antigos gatekeepers, dos agentes que definem o que é ou não informação, do fluxo de informações na sociedade, essas novas plataformas, neste novo momento, têm um impacto negativo para a liberdade de expressão. E prejudicaram o próprio processo de visibilidade desses setores historicamente silenciados. Porque ninguém mais navega na internet. Ninguém entra no... Deve entrar, porque em função do brilhante trabalho que vocês estão fazendo. Mas eu penso que boa parte do fluxo de entrada no Intercept é via plataformas. Ninguém navega mais nos sites. Ninguém clica lá www.uol. Ninguém clica www.fndc. A internet... a www está morrendo para essas plataformas. Isso é uma agenda política urgente de debate, que nós precisamos fazer da maneira correta, né? E a mídia alternativa ela é importante, por quê? Porque além de confrontar, ela trouxe para a agenda pública temas que eram completamente ignorados pela mídia hegemônica. A Lívia já trouxe alguns deles aqui. Então, assuntos
importante. Mas o alcance e o impacto que grande parte hoje dessa mídia alternativa tem, se reduziu. E nós precisamos parar um momento e pensar como nós vamos enfrentar essa nova realidade. E essa nova realidade, eu não sei quantos minutos eu tenho. Mais 5. Essa nova realidade, ela precisa ser enfrentada a partir de algumas perspectivas, que eu vou tentar citar aqui. A primeira perspectiva, que eu acho que é um desafio para nós, parênteses antes de falar sobre isso. Nós não estamos no melhor momento político para falar sobre essas coisas. Nós temos um governo autoritário que não vai produzir políticas públicas de comunicação democrática. Mas, fechado parênteses, reconhecendo isso, nós temos que enfrentar algumas discussões. Eu sei que pode parecer polêmico, mas minha opinião, e acho que de parte do movimento que atua no campo de luta pela democratização da comunicação a radiodifusão não morreu. Nós precisamos continuar lutando para ter um espaço para a mídia alternativa ou para outras visões dentro do rádio e da televisão, que tenham um alcance social. Nós não podemos pensar a partir dos grandes centros urbanos. Nas pequenas cidades, na zona rural, no interior do Brasil profundo, o rádio e a TV ainda cumprem um papel importantíssimo. E quem hoje está na televisão e no rádio? Quem está na televisão e no rádio é a Igreja Universal, é a Globo, é a família Saad, que atua na área da pecuária, entendeu? Quer dizer, é o Silvio Santos. Então, nós temos que lutar para ocupar esses espaços da maneira que for possível, né? Essa tem que ser uma luta política, mesmo sabendo que nesse momento nós podemos avançar muito pouco, porque isso depende de uma ação do Estado. A gente tem claro disso. Isso. Mas nós não podemos simplesmente deixar de falar sobre isso. Quando o Glenn traz aqui algumas ideias de como hackear a mídia hegemônica, eu concordo, a gente tem que saber hackear. E aí, agora, também saber hackear, né? Eu entendo e concordo que o Glenn vá no pânico. Acho legal. Nós fizemos agora o encontro do FNDC, o Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação em São Luís, e fomos convidados para divulgar o encontro num programa policialesco lá da TV Mirante. Isso gerou uma polêmica entre nós. Eu falei, gente, olha, eu sou super a favor, a gente ir em todos, fomos em várias emissoras. E agora, num programa policialesco, sinceramente, acho que não dá pra gente ir, entendeu? Posso estar errada? Posso. Perdi uma parte dessa audiência, mas também fiz uma análise consciente. Eu vou dar uma entrevista para a Rede Globo sobre democratização da comunicação. Topo dar. É ao vivo? Porque se for gravado para depois eles editarem, eu vou pensar 2 vezes o que eles vão fazer com a minha intervenção. Então a gente tem... Não foi no programa policialesco? Não fui. Mesmo estando ao vivo? Não fui no policialesco. Acho que eu considerei que isso era um passo, dar audiência, ser audiência num programa policialesco, por mais que eu fosse lá para falar contra o programa policialesco, eu nem ia falar do NDC, eu achei que nós temos uma briga imensa com os programas. É polêmico? É polêmico. Eu errei, eu acertei, não sei, foi um cálculo que eu fiz. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, é menos o caso em particular, mas é mostrar que eu acho que nós temos que fazer cálculos, saber como usar os espaços. E existem setores da esquerda que são contra que a gente use esses espaços, a gente precisa dizer isso abertamente. Tem setor da esquerda que acha que a gente não pode dar uma entrevista, escrever um artigo. Se eu for convidada para escrever um artigo nas páginas amarelas da Veja, eu não sei se eu não vou escrever, gente. Por que não? Vocês podem me criticar pelo conteúdo, mas por que eu vou deixar de ocupar esse espaço? Mas é polêmico, é isso que eu quero dizer. Nós temos que reconhecer que existe uma polêmica aí, senão a gente não avança, né? Então eu acho que a gente tem que parar para pensar. Televisão e rádio, nós precisamos ocupar esses espaços. Como fazer isso? Né? Como lutar para que a gente possa ter um processo mais republicano? Bom, houve essa discussão agora. Bolsonaro vai caçar a concessão da Globo.
mundo olhou para mim e falou assim, o que você vai fazer agora? Porque a gente sempre criticou o processo de renovação automática das concessões da Globo. Mas neste momento histórico que nós estamos vivendo, eu vou dizer, isso aí, Bolsonaro, caça a concessão da Globo? Não. Eu falei, minha posição pública será, nós temos que rever todas as concessões, a irregularidade em todas. Eu não vou ser nem a favor do Bolsonaro, nem a favor da Globo. Eu quero que eles se matem, né? Mas, exatamente. Mas a gente tem que ter uma postura pública coerente. E é isso que nos faz ter uma postura pública coerente hoje, quando o FNDC, por exemplo, solta um card em solidariedade a Miriam Leitão. Nós fizemos isso. Fomos massacrados. Como é que vocês estão prestando solidariedade a Miriam Leitão? Ela chocou o ovo da serpente do golpe. Eu falei, ela fez tudo isso mesmo. Mas o problema é que eu não estou defendendo ela. Eu estou defendendo a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Ou a gente entende isso, neste momento, que não existe, não é possível trabalhar numa lógica dicotômica, maniqueísta do eles contra nós. Se a gente continuar nessa chave, nós vamos nos liquidar. É minha opinião com relação a isso. Finalizando, Renata. Fora isso, eu acho que a gente precisa avançar em algumas questões, né? Eu não vou ter tempo de ler aqui, mas nós, do Barão de Tararé, temos um elenco de propostas de mídia alternativa. E todas, a maioria delas, passam por políticas públicas. Muitas dessas políticas públicas não dependem do governo federal. Podem ser conquistadas no âmbito de governos estaduais democráticos. Estamos buscando um diálogo com o consórcio do Nordeste para ver se a gente consegue emplacar uma parte dessas políticas. A luta por políticas públicas para fortalecer a mídia alternativa, ela é importante ainda hoje, mesmo nos marcos de um governo Bolsonaro. Sem dinheiro, mídia alternativa não é mídia pequena, feinha, amadora. Nós temos que ser grande, nós temos que... E acho que nós temos, por fim, para finalizar, nós temos que pensar em como a gente constrói rede. Porque a gente não constrói rede. A esquerda é complicada. Quer dizer, a Renata tem o site da Renata e eu só compartilho as coisas da Renata. As coisas do Haroldo, eu acho legal, eu dou uma curtida, mas eu não compartilho, porque não fui eu que fiz, foi o Haroldo. As coisas do Glenn também não vou compartilhar, eu dou uma curtida. Quer dizer, se for da Vaza Jato, eu compartilho, porque é muito importante, é um furo jornalístico. Mas os outros, eu só dou uma curtida. E assim vai, e cada um vai ficando no seu quadrado. Não é assim que a gente vai dar potência para os nossos conteúdos, no contexto de uma rede social que privilegia determinadas práticas, que é a do compartilhamento. Não é só da curtida, é o comentário, é o compartilhamento. A gente tem que comentar e compartilhar o que todo mundo faz. O que os jornalistas livres faz, o que a Mídia Ninja faz. E o Mídia Ninja tem que compartilhar os jornalistas livres. Os jornalistas livres têm que compartilhar o Mídia Ninja, que tem que compartilhar o The Intercept. Nós não fazemos isso via de regra. Tá errado. Eu acho. Como a gente vai fazer para parar e construir essa rede, gente? Construir essa rede, e eu termino com essa frase, não é invisibilizar protagonismos. Todo mundo tem legitimidade de produzir o seu próprio conteúdo sobre a mesma pauta. A mesma pauta produzida por diversos olhares é importante, mas nós não podemos ser não generosos, egoístas. Nós temos que ter a generosidade de compartilhar todos, porque é isso que dá alcance. Então, eu acho que a gente precisa, neste momento, olhar a floresta e não apenas a árvore. Olhar que nós temos uma pauta política em curso, tem um monte de coisa acontecendo no Congresso Nacional, tem uma agenda política da comunicação que está nos atropelando, tem um governo que está nos criminalizando, a gente mesmo está se autocriminalizando, nos auto-isolando, e acho que a gente precisa construir um diálogo mais amplo, botando o dedo na ferida de determinadas polêmicas, enfrentando debates difíceis, né? O senso comum, que é o inimigo de qualquer pensamento crítico, senão a gente
não vai vencer essa batalha contra o fascismo no Brasil. É isso. Obrigada. Haroldo, Ópera Mundi tem 10 minutos, mais uns 5 de chorinho, que deixou limpo os meninos, tá? Tá bom. Só esclarecer que depois do Haroldo, o Glenn fala mais 10 minutinhos, aí a pergunta é aberta para vocês. Quem tiver vontade de ir embora, não vá, porque tem que fazer pergunta, tá? Bom, eu queria agradecer a todo mundo que já foi agradecido, mas agradecer mais uma vez, mas eu vou cortar para a gente sobrar bastante tempo de fala, mas sim são agradecidos e agradecidas também. Eu tinha preparado uma fala e eu vou começar lendo o começo disso, depois eu vou um pouco já entrar nas discussões, porque uma parte da fala a Renata contemplou, e outras questões aqui que estavam aqui, eu acho que é melhor a gente seguir adiante, considerando também que eu tinha preparado uma fala um pouco mais longa. No vídeo Historiadores pela Democracia, que foi lançado próximo ao golpe, impeachment contra Dilma Rousseff, uma professora aqui da História na USP falou o seguinte: os historiadores do futuro, para fazer a história da construção desse longo golpe, eles não vão poder se fiar apenas na grande imprensa, certamente. Vão ter que contar com a mídia alternativa, com as redes sociais e com a grande mídia internacional. Bom, eu falo isso um pouco também para retomar a fala da Lívia, que lembrou muito bem da história da imprensa negra desde o século XIX, para a gente lembrar que a gente tem uma história de imprensa alternativa no país. Essa história, ela é muito relevante, ela é muito forte, ela foi central no combate à ditadura militar. A imprensa negra também ressurgiu no final dos anos 70, muito poderosa, a imprensa feminista e a imprensa partidária, sindical. Tudo isso teve anos muito fortes no final dos anos 70, que, para a minha geração, quando a gente se tornou adulto, isso tinha acabado. Né? Acabado não totalmente, porque as coisas nunca acabam, mas elas eram muito menores, mas muito menores do que elas tinham sido na luta contra a ditadura. E eu acho que essa derrota que a gente sofreu nesse processo, ela é muito importante e ela é muito responsável por esse quadro da gente não ter feito o enfrentamento da luta pela democratização dos meios de comunicação nos anos 90 e 2000. Por quê? Porque a geração de políticos que se formou nos anos 80 e 90 se acostumou a viver num mundo em que havia um certo acordo, em que a boa parte das pautas da imprensa alternativa dos anos 70 tinham sido colonizadas pela mídia dominante. Né? Pautas e jornalistas que eram progressistas, que vinham de diversos movimentos sociais, diversos partidos políticos, movimento estudantil, foram parar nas grandes redações, fizeram um trabalho de reconstruir o jornalismo brasileiro depois da destruição que significou para o jornalismo brasileiro a ditadura militar, porque essa destruição que a gente está vendo também aconteceu lá, né? Uma história de jornalismo hegemônico, mas um pouco mais pluralista, foi destruída pela ditadura. Esses jovens jornalistas, esses jovens militantes, eles foram para a mídia hegemônica e construíram uma mídia hegemônica que em alguma medida representava muito bem a esquerda. E então é muito difícil conversar com esses militantes os políticos que fizeram carreira, que foram ministros, que foram presidente até, né? E discutir com eles, presidentes e presidentas, e discutir com eles a democratização dos meios de comunicação, porque eles acreditavam que havia uma democracia nos meios de comunicação brasileiros. A internet possibilitou, pouco a pouco, a partir dos anos 2000, a reconstrução de uma mídia alternativa. Mas a gente viu também, nesse período, um fechamento democrático nas grandes redações. Uma exclusão progressiva das posições divergentes. Houve, inclusive, um embranquecimento das redações com o aumento dos salários. Né?
Então, o que aconteceu? Os jornalistas passaram a ganhar muito bem nos anos 90, proporcionalmente ao que eles ganhavam antes. Com isso, uma parte da população que não escolhia o jornalismo como carreira, porque sempre foi uma profissão historicamente mais média baixa, passou a escolher, e isso significou embranquecimento das redações. As redações, quando eu entrei nos anos 90, não é que elas tinham muitos negros, mas elas tinham mais negros do que tem, não agora, mas que tinha alguns anos atrás. O movimento negro está reconquistando esse espaço numa luta longa e tal, mas isso a gente houve uma perda na questão racial, inclusive. Então, nesse sentido, eu também fiquei chocado com o editorial do Globo, e eu ia citar outro trecho, que é o trecho em que eles falam que eles são independentes e profissionais. Imparciais. Eu achei fantástico eles se dizerem independentes, né? Porque sempre me perguntam, vocês são independentes, mas como assim? Vocês são militantes, vocês fazem intervenção, não sei o quê? Daí, porra, ninguém perguntou para a Globo por que elas são independentes. E é uma coisa inacreditável, né? O maior grupo de mídia do Hemisfério Sul se diz independente, né? Bom, realmente, é um certo tipo de independência em relação a gente, né? Eles não têm em relação à sociedade. É um grupo que tem os seus interesses próprios e que constrói dessa forma a narrativa que quer. E profissional também, do ponto de vista de alguém que se formou em jornalismo e acredita no jornalismo como uma tentativa de pactuação social, de debate e de busca da verdade, uma certa verdade factual, ainda que reconhecendo os limites disso, etc, etc. Eu tenho a dizer que o que as grandes empresas de jornalismo fizeram nos últimos anos, e especialmente o que a Globo fez, foi muito antiprofissional. Ela destruiu um ethos profissional. Ela destruiu, para os jovens jornalistas, e principalmente para os espectadores jovens, o sentido de uma ética e de um ethos profissional jornalístico. Então, a junção dessas duas palavras, profissional e independente, assim, tão pertinho uma da outra, me parece ser um processo muito consciente de tomada das bandeiras que nós construímos nos últimos anos. Porque o que nós construímos nos últimos anos, a duras penas, com pouco dinheiro, com muito engajamento político e muito engajamento nas pautas progressistas. Nós construímos um jeito de fazer jornalismo que recupera o sentido da profissão, que recupera essa ideia de mediação dos conflitos sociais, que não nega os conflitos sociais e que aceita, inclusive, remunerações mais baixas, em nome disso, aceita que a gente está vivendo luta pela democratização dos meios de comunicação também. Quando ela junta essas duas palavras, ela coloniza a nossa pauta. E ela nos coloca justamente nessa posição muito difícil de como que a gente vai defender a Globo contra o Bolsonaro, como a gente não vai defender a Globo se ela está sendo atacada por um governo troglodita, né? Então, realmente, eles nos colocam numa grande sinuca, certo? Então, eu acho que para a gente sair dessa e não deixar acontecer o que aconteceu nos anos 80, porque eu acho que essa é a grande perspectiva estratégica que nós, jornalistas engajados e jornalistas de esquerda, progressistas, como vocês quiserem chamar, nós fazemos jornalismo de intervenção, como disse o Glenn, a gente não faz jornalismo para a gente. Eu lembro que uma das primeiras coisas que quando eu entrei no Opera Mundi, a gente tinha uma audiência muito baixa. Ela é baixa, já foi maior, já foi menor, mas ela era muito baixa. Eu brincava com a redação que falava o seguinte: site clandestino não dá. Veículo clandestino não dá, né? Então a gente não pode fazer jornalismo clandestino. Mas
o grande sentido que a gente tem que ter nessa nossa meta é não permitir que essa colonização se dê. Então, nosso desafio é, nesse momento, defender quem é atacado de maneira vil pelo governo e pelas instituições, porque hoje as pessoas são atacadas não só pelo presidente, mas pelas instituições que estão sob o poder deles, do grupo que está no poder, mas não perder a perspectiva que nós temos uma tarefa gigantesca a construir, que é a democratização do país e que passa necessariamente pela democratização dos meios de comunicação. A democratização dos meios de comunicação não é apenas ter mais verba para os veículos independentes, para os veículos engajados, para nós ou para outros. Isso faz parte. Mas eu queria que as pessoas tivessem um pouco de dimensão disso, porque eu estou no Opera Mundi há 10 anos. Eu passei 5 anos no Opera Mundi, lendo todos os anos a mesma matéria, que dizia, que insinuava que o governo estava pagando diversos sites para defender. O Opera Mundi sempre aparecia na 10ª posição, que era uma coisa maravilhosa, né? Porque, tipo, se a gente fosse o 11º, ninguém ia falar da gente. Mas daí a gente fala assim, puta, velho, não aparecer nessa lista, seja acusado de bandido todo ano, e a gente ainda aparece na última posição que a gente recebe o dinheiro. Uma quantidade significativa. Só para ser atacado. Mas todo ano. O crédito. Todo ano a gente recebia, saiu uma matéria dizendo que. Eu estou brincando, né, gente? Mas enfim, é um pouco dramático ver isso todos os anos. Saiu uma matéria dizendo que o governo tinha aumentado em X% a verba para a imprensa amiga. Cada vez eles usavam uma palavra de acordo com a conjuntura, a mídia engajada, a mídia não sei o quê. Cada vez eles arrumavam uma palavra para ver qual palavra. Nenhum desses casos colou, mas até hoje circula. Se a gente faz uma matéria negativa, alguém recupera essa matéria e joga lá no Twitter. A gente lá em 10º lugar. Daí... Só que, no último ano, em que a presidenta Dilma completou o mandato, que é 2015, o volume total de recursos para 16 veículos independentes, ou veículos não hegemônicos, não hegemônicos vocês não usaram, mas alguma palavra dessa, foi de 9.700.000. E em julho desse ano, um jornalista da Globo fez um contrato com um banco no valor de 6.400.000. Né? Veja, e ele acabou sendo demitido, e, enfim, aquilo foi tratado como um caso fora da curva, talvez seja, talvez não seja, né? Mas a desproporção da acusação, certo? Nós estamos falando de 16 veículos que dividiam um valor de 9.700.000, o que dá 40 de publicidade, certo? Que dá 40 mil de publicidade, com centenas de jornalistas empregados nesses 16 veículos. E a gente teve um jornalista que fez um acordo, ele e o sócio, os dois trabalhavam na Globo, um na Globo, outro na Globo News, nesse valor. Então, assim, a manipulação de valores e de dados foi uma constante nesse período para criminalizar o que a gente fez. E como diz aqui essa frase da Iris Canto, que é professora aqui da História, a gente teve um papel fundamental no registro dessa história, até inclusive porque o livro Historiadores pela Democracia, que saiu perto da votação no Senado, cita muitos veículos independentes, ou seja, não é os historiadores corrigindo um pouco a Iris, mas na verdade dialogando com ela mais que corrigindo, não são os historiadores do futuro que vão recorrer a mídias independentes, são os historiadores do presente e somos os jornalistas do presente que precisamos da mídia independente. Foi citado aqui o furo da bolinha de papel de 2010, 2011, foi 2010, né, obviamente, 2011 não teve eleição, tá certo. Mas são incontáveis os furos que foram dados nesse período pela mídia engajada. Qual é o nome da mesa, né? Eu esqueci.
Pelo jornalismo de intervenção que a gente faz. Né? Os jornalistas livres, eu participei da reunião de criação, a gente teve um papel, a gente se organizou muito rapidamente em 2015, na véspera da primeira grande passeata, que acabou levando, né, a queda da Dilma, para cobrir essa passeata. Não existia jornalistas livres 3 anos e meio atrás, né? Então eu queria dizer que, assim, para ser um pouco otimista depois disso tudo, que a nossa bolha já é bem grande, né? Quando a gente fala que a gente fala sozinho, eu tenho muita dúvida quanto a isso. Eu acho que a gente tem um peso social muito significativo. Eu acho que a gente tem uma história, que a gente retoma toda essa história que a gente vem construindo a duras penas aí desde o século XIX, da imprensa. A gente tem uma história recente muito poderosa. A gente tem uma disseminação de grupos que fazem as suas batalhas cotidianas junto com as batalhas imediatas, mais políticas imediatas. A gente está tentando não esquecer as pautas aparentemente não prioritárias, enquanto a gente está nas pautas urgentes, da sobrevivência mesmo. E nesse sentido, eu vou me somar um pouco com a Renata e questionar a participação no Pânico. Não porque eu quero que você não vá, não, questionar o problema do Pânico, né? Porque você tomou uma decisão de não ir no programa policialesco e eu acho que foi correto. Porque eu acho que em alguns momentos a gente precisa fazer isso mesmo. A gente precisa dizer não. Porque eu sou acostumado a pensar muito na esquerda mais dialética, marxista e tal, mas eu fico sempre achando que a gente precisa pensar dialeticamente, né? Da mesma forma que quando você vai lá, você fala para 400 mil, quando você vai na Fox News, você fala para 400 mil. Não, mas ele fala dos 10%. Isso, porque 90% vou desligar a hora que virem a cara do play, eles vão desligar a TV, vou pegar um café. Mas quando eles falam com 400 mil, você fala com 400 mil que não te ouviam, você precisa pensar também, não estou dizendo que você não deve ir, tá? Só estou colocando o problema. Que uma parte dos seus das pessoas que vão te assistir porque viram que você que está na Fox News vão ouvir as pataquadas daqueles caras que são treinados em enrolar as pessoas, e uma parte do seu público também pode estar indo. Não estou falando que ele está indo, mas a gente não pode ter essa autoconfiança tão grande de que sempre a gente está trazendo pessoas para cá, às vezes a gente está levando pessoas para lá. E a gente precisa pensar nisso. E nesse sentido, eu acho que eu questionaria Tá bom, é 1 minuto, só porque eu estou criando uma tensão na mesa para as pessoas ficarem aqui até deitar. Não sei se vocês estão percebendo o meu método. Sua tática está funcionando, mas não exagere. Mas já tem gente levantando a mão querendo fazer pergunta, a gente nem abriu. Mas eu colocando um pouco mais de tensão no debate, a gente precisa, e na verdade aonde eu queria chegar mesmo, isso é mais uma provocação do que eu também iria na Fox News se eu fosse você, mas enfim, felizmente eu não sou convidado para isso, não tenho esse dilema ético. A gente precisa pensar do ponto de vista tático e do ponto de vista estratégico. Então, assim, quando você dá um furo como esse da Vaza Jato, que é um furo incrível, e eu não vou ficar escolhendo adjetivos aqui para aumentar isso, porque não precisa, qual é o sentido estratégico que você pode dar isso no fortalecimento das mídias independentes? Qual é o sentido que você pode dar na escolha dos seus parceiros que vão além da preocupação imediata de furar as bolhas? Porque essa preocupação é legítima, é correto que você faça, eu não faria, não acho que tem nada de errado nisso, mas qual que é o apoio estratégico que você pode dar para mídias como os que você citou? Carta Capital, 247, eventualmente Opera Mundi, jornalistas livres,
como é que é o seu canal mesmo? Na Veia da Negra, né? Como que essas parcerias do Intercept podem fortalecer? Porque essa é uma preocupação que a gente tem, assim, que eu tenho muito forte e que muita gente do nosso grupo tem. Acho que os jornalistas livres com a Laura, com o Sato, com a Joana e tal, sempre tiveram, que é como que o nosso... o Barão de Trabalho não precisa nem dizer, né? Essa é a função de vida de vocês, organizar a gente. Mas como que a gente reforça os nossos laços e reforça a nossa bolha, porque a grande furo na bolha não virá de uma ou outra espetada, de uma ou outra agulha, virá do crescimento da nossa bolha. Tá certo? Essa era a confusão geral que eu queria fazer. Obrigado. Como a gente não tem muito tempo, a coisa mais chata do mundo, eu queria que o nosso convidado de hoje seja breve, né? A gente fala mais um pouquinho para a gente abrir para as perguntas. Só queria fazer uma observação, que essa, aliás, você levantou bem a bola, essa tática para chamar a atenção dele. Lembrar, que estava até conversando com o Piva ali, com outros colegas, o dilema da Renata, ir ou não ir ao programa policial, e do Glenn ir à Fox, estava pensando que o meu ideal de diplomacia não são diplomacia, é o Glenn, porque além do sangue frio que ele tem, resiste a toda e qualquer provocação. Já vi ele ser disposto, Roda Viva, por exemplo, vai no Pânico, mas tem uma coisa que pouca gente se ativa, eu estava conversando isso agora. O Glenn teve ontem no Prêmio Comunix, eu não assisti, eu só vi nas redes sociais a repercussão, que é um prêmio criado pela mídia corporativa para premiar os seus mais adestrados, né, competentes conforme a visão que a gente tem. Agora, o que me impressiona, só pela rede social, ele vai lá, recebe o prêmio, ao lado do sujeito que enxovalhou a reputação dele, colocando os filhos dele, né, estava do lado do Augusto Nunes. Essa fleuma não é americana, é britânica. Eu gostaria de aprender diplomacia com você e mostrar que isso, né, para a gente pensar, Renato, aqui, até que ponto, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor do que ele fez, do que você fez, mas eu acho que o que ele nos ensina, assim, eu não conseguiria ter 1/100 do sangue frio que ele tem. E ontem, para mim, um exemplo que não foi citado, é ver ele ali na frente do cara, que entre tantos, mais a gente machucou, viu? Poucas vezes você foi tão contundente quanto foi a sua reação no Twitter contra o Augusto Nunes. Só queria pontuar isso, porque é mais um exemplo daquilo que eu não sei ser e que muitos de nós não somos. E eu pedi para você aproveitar esse mote, dar a sua cereja no bolo final e abrir para a pergunta, porque tem vários que já levantaram. Na verdade, eu tenho muitas coisas para falar sobre essa discussão bem interessante, mas vou deixar isso no lado e talvez podemos discutir isso com suas perguntas. Mas só para corrigir um pouco sobre esse evento, é bem interessante porque na realidade eu ganhei esse prêmio em 2013 e 2014, quando eu estava fazendo uma reportagem do NSA, quando eu estava bem popular com mídia cooperativa aqui no Brasil, porque eu estava trabalhando com o Globo. Mas não fui, porque eu não sabia nada sobre esse evento. Então, em 2015 ou 2016 estava indicado como finalista da terceira vez. E isso foi durante o impeachment da Dilma, quando eu estava odiando muito da mídia cooperativa, sobretudo o Globo. Eu sei porque eles não estavam permitindo nenhuma dissidência, nenhuma pluralidade de opinião, foi quando eu fundei o Lince Brasil para corrigir isso. E na realidade o que aconteceu é que eu decidi, eu vou ir pela primeira vez, porque é um evento exatamente como você disse, é incrível, eles pagam para criar um evento, é um gala muito chique. Nossa, é o Oscar, eles vestem com roupas. As moças estão vestidas para casamento. Exatamente. E eles simplesmente dão seus próprios prêmios. É incrível. Aqui mais um prêmio para você, Miriam Leitão. Eu acho que 85 prêmios. E eu fui lá só porque eu preparei um discurso muito feio contra o Globo, e o Globo tem 5 mesas em frente, e o Bonner e a Ali Kamel e todos os estrelas do Globo estão lá, e eu queria dar um discurso muito feio, mas eu não consegui acreditar, estava muito zangado, eu perdi, ele chamou outro jornalista e eu perdi a oportunidade. Ontem, mas na realidade interessante, que
Eu não fui de novo, quem foi Mônica Bergamo, que foi indicado, Sim. e agora é minha amiga, porque estamos trabalhando juntos com o Vaso Jato, porque foi um parceiro nosso. E ela decidiu que ela não vai, porque ela achou que ela ia perder para os bolsonaristas que estão votando o tempo todo com roubos. Mas ele disse, olha, se eu ganhar, eu vou mandar minha filha para dar um discurso muito feio, como você queria fazer. E ela mandou a filha dela, e ela ganhou, e quem ganhou com ela foi Augusto Nunes. E o filho dela leu esse depoimento que Mônica escreveu de propósito para dar todo mundo lá dor e desconforto, falando: eu quero dedicar meu prêmio para os 3 jornalistas melhor do mundo, e 2 foram muito famosos, muito honrados aqui. O terceiro é Glenn Greenwald, e também quero dedicar o prêmio para os 2 filhos do Glenn David, que um dia vai entender o grande. E eles estão falando tudo isso em frente ao Augusto Nunes, que disse que eu deveria ter um juiz de menores investigar nossa família para decidir se nós devemos perder nossos filhos, ou coisa mais feia durante. Então, eu acho que para mim isso mostrou o poder que eu consegui criar uma aliança com Folha, e com essa aliança eu consegui fazer um depoimento muito forte lá, e conseguimos fazer trabalho com muito impacto. E acho que isso é a estratégia. Acho que pensando assim é muito importante, sem abandonar as suas crenças fundamentais. É muito importante de pensar assim, que obviamente seria mais fácil para falar não para todos os programas. Uma estratégia de furar a bolha, né? Exatamente. Então, eu tenho muitas coisas a falar sobre tudo que a Lili e a Renata. Todo mundo disse que aqui é muito interessante, mas vamos ter perguntas e podemos discutir isso lá. Obrigado, gente. Eu tenho, primeiro foi você, depois você.